falar sobre. Eu não assisto Big Brother Brasil, porém tenho acompanhado um pouquinho dessa edição e principalmente fui bombardeada, assim como todos vocês, sobre o assunto Aline, da jovem mística, do arquétipo jovem mística zen, que entrou no Big Brother e militou do seu jeito interessante, pra assim dizer. E aí, como eu sou mentora de desenvolvimento espiritual, não podia deixar de falar sobre isso, não é mesmo? É uma coisa que, com certeza, eu quero ter um papo de igual para igual com você, minha consulente ou não, acompanhando meu canal ou não, chegando nesse vídeo sobre esse assunto. Quero conversar com quem tá no processo de desenvolvimento espiritual, tá? Não quero falar com gente que quer julgar a Aline pelo que ela fez ou deixou de fazer, que julga o arquétipo arquétipo, né? Jovens em mística, sobre os comportamentos dela ou deixou de ser o quê. Cara, não é sobre isso, não é sobre julgar a mulher, a pessoa, a ser humana, Aline, não é sobre isso. O que eu quero pegar é esse gancho, já que esse assunto tá um assunto muito comentado, pra gente conversar sobre isso, que é uma coisa que eu já converso há muito tempo, que é sobre desmistificar o que seria viver a espiritualidade, o que seria ser um ser espiritual evoluindo, né, no seu processo evolutivo aqui na Terra. O que significaria isso? Onde é que a gente acaba se perdendo? Onde é que a gente acaba entrando? Mais uma performance mesmo, né? Mais uma imagem performática do que de fato o que isso significa. Então, reforço que não é sobre julgar a Aline de modo algum, até mesmo porque eu não estou assistindo, eu não estou assinando ali o Google Play pra assistir 24 horas, a casa mais vigiada do Brasil. Sei muito pouco sobre ela, não conheço o trabalho dela. Só lembro dela aparecendo lá na propaganda de cerveja algum dia e tinha visto o rosto dela em algum lugar, mas é isso, não acompanho, sei nada sobre ela, não estou acompanhando, nem ao menos realmente, assim, muitas cenas, assim, não assisti mais de 10 minutos de vídeo do que ela falou ou deixou de falar, eu assisti trechos, e a partir desses trechos eu estou pegando um assunto que dá pra abordar sobre isso, então não é um julgamento direto a ela, e sim, deu pra entender, né, tô pegando um gancho pra gente conversar sobre isso. E qual que é o ponto? O ponto é que todos nós, provavelmente, no início da caminhada do despertar espiritual, lá no início mesmo, quando você é virgem do despertar espiritual, tá? Tô falando com você, começando lá. Não sei se você tá começando agora ou se você já passou esse momento, mas todos nós, o meu foi 10 anos atrás, meu Deus, 11 anos atrás, o oficial, quando eu comecei o meu processo de despertar, nós passamos por esse momento, sabe? Onde a gente tá ali, onde tudo é novo, onde a gente tá ali entendendo, se entendendo, a gente tá passando, o meu foi a partir, eu tenho um vídeo sobre isso, foi a partir do que a gente conhece como noite escura da alma, né? Eu tava num processo muito depressivo, e foi a partir daí, a partir da dor, que eu comecei o meu processo de despertar, mas você pode ter vindo através do luz, um momento muito bacana, acho difícil. Mas pode ser que sim, cada um tem seu processo, isso também é uma coisa que você precisa entender, que esse é um processo individual, intransferível, não tem como a gente colocar dentro de uma caixinha e dizer que pra todo mundo vai ser de um jeito, porque não seria um processo de despertar espiritual se fosse assim. O que a gente pode fazer é a gente reunir pontos que são comuns de acontecer, que podem se repetir, né, podem se conectar, se alinhar, conversando ali, quando a gente tá conversando com outras pessoas que estão no processo de despertar, mas é isso, cada um vai passar pelo seu próprio processo. Mas todos nós, quando a gente começa lá a nossa caminhada, a gente acaba caindo nessa ilusão, né? O que eu sempre falo da gente tá numa Matrix, a gente percebe que tá numa Matrix, a gente quer sair dessa Matrix, e o primeiro movimento que a gente faz acaba sendo sair de um extremo pro outro, e acaba entrando em outra Matrix. A gente cria uma Matrix fora da Matrix. E é um processo que talvez seja, na verdade, necessário quando a gente tá começando. A gente sair de um espaço, a gente tem aquele choque de realidade, caraca, eu tô aqui, meu Deus, isso é uma ilusão, isso é uma Matrix, isso é terceira dimensão, o que tá acontecendo? E a gente começa a questionar muito, a gente começa a se deslumbrar com a possibilidade de existir uma realidade fora disso, e ao mesmo tempo que a gente entra nisso, o que a gente quer fazer é a gente encontrar a nossa verdade, e a gente quer trazer essa verdade pro mundo e quer que os outros também conheçam a verdade. Só que um ponto muito importante é, de fato, que não existe uma verdade absoluta, e se é sobre a gente trazer a nossa verdade, como se a nossa verdade fosse a única verdade e que todo mundo precisa conhecer sobre isso, também sobre a sua visão, que agora se tornou verdadeira, se tornou única sobre o mundo, então quer dizer que você tá querendo alienar o povo para uma outra parte, né, o outro lado da moeda, e não necessariamente influenciar as pessoas a, quem sabe, perceberem, né, que o despertar também é uma coisa bacana para elas. Você quer que todo mundo conheça a verdade sobre a vida. Então, quando eu tenho a minha verdade e eu vejo a minha versão de mundo como verdadeira, a minha versão espiritual, mística como verdadeira, e eu quero trazer isso, fazer os outros engolirem isso como uma verdade, o que eu tô fazendo, na verdade, quantas verdades nessa frase, nesse vídeo, é basicamente alienar, doutrinar as pessoas pro meu lado, pra esse outro lado. Venha você também pro outro lado, o lado de cá. Não necessariamente fazer um processo que seja bacana, que seja expansivo, que seja benéfico para todo mundo. E isso é uma coisa que a gente só aprende vivendo, a gente só aprende passando, entende? Porque a gente realmente tende a se deslumbrar quando a gente tá diante de algo que é uma novidade e que começou a trazer respostas que a gente buscou, de repente, uma vida inteira, pra a gente se conhecer, reconhecer, pra gente realmente revolucionar a nossa vida. Mas isso é uma coisa que eu trabalho muito, principalmente quando eu tô dando mentoria de desenvolvimento espiritual, e que a gente precisa colocar na cabeça. Primeiro, a minha verdade não é sua verdade. E a espiritualidade, realmente, que não tem nada a ver com religião, isso é uma coisa que eu também tento desmistificar diariamente, é que a espiritualidade é sobre a nossa verdade interior. Então, se é sobre a minha verdade interior, ela é única pra mim. Ela não vai servir pra você. Assim como o meu caminho não vai ser igual ao seu.
Aquilo que funciona pra mim não vai funcionar pra você. E um outro ponto é que o melhor jeito de eu realmente trazer de alguma maneira pra você esse despertar de interesse pra que você se desenvolva espiritualmente e pra que você evolua é através do meu exemplo. Ou seja, é eu vivendo o meu caminho aqui, e em algum momento você vai falar, ué, a vida dela tá melhorando? O que tá acontecendo? Ali tem alguma coisa diferente que essa garota tá fazendo, quero saber. E aí a pessoa vai se interessar a partir do meu movimento, do que ela tá vendo. Eu não tô fazendo pra ela ver, eu tô vivendo. Mas ela tá vendo. Isso é uma consciência que só vem quando você já tropeçou muito, que você já passou ali pelos seus processos, você já tentou fazer alguém despertar, tentou ajudar alguém, você quebrou a sua cara, porque não é sobre isso. E quando você vai passando ali pelos seus processos, que eu vejo, pelo pouco que vi, não é o caso dela, ela ainda tá começando, entende? Ela ainda tá no processo dela de começar a entender, talvez ela não tenha acessado essa consciência que eventualmente um dia acessará. Talvez a partir de agora, depois de se ver de fora, né? Que foi, acredito, um grande desafio fazer parte de um lugar com muitas câmeras. Sinceramente, quer processo de autoanálise é melhor do que você se ver sendo você dentro de um espaço controlado e com câmeras? É por isso que é um experimento humano. Qualquer pessoa que entre num reality show e depois vai se assistir, vai se surpreender com o que vai ver sobre si mesmo. Porque é isso. É um processo de análise. Quando você tá de fora, se vendo, é diferente. Porque nós temos as nossas convicções, as nossas conclusões sobre quem nós somos. E o problema também, uma armadilha muito grande, é a gente acreditar que a gente sabe tudo sobre a gente mesmo, que a gente é previsível pra gente mesmo, porque na realidade não. É você que se colocar dentro de uma caixa que, cara, a vida vai te provar, provavelmente na porrada, que você não é um ser de luz iluminado, alecrim dourado na vida. Jovem místicos. Eu acho que esse é um processo, é um evento canônico, não é mesmo? Todos nós passamos sobre esse processo até chegar à conclusão de que nós, todos, despertos e não despertos, somos luz e sombra. E é sobre isso. A dualidade existe em nós. E aí existem muitos pontos de vista que eu posso puxar em relação a isso. Eu vou puxar sobre esse eixo de espiritual e físico, que também esse vídeo pode ser desmistificando coisas sobre a caminhada evolutiva, porque isso eu aprendi, é empírico esse conhecimento, tá? É empírico, a gente realmente vai vivendo pra ver. E a questão é que também quando a gente tá lá no início, além da gente meter os pés pelas mãos nesse processo, querer ajudar todo mundo, despertar todo mundo, e muitas vezes acabar entrando num ego que as pessoas chamam de ego espiritual, e acabando também, tem esse termo de falsa espiritualidade, eu também tenho vídeo aqui no canal sobre isso, a gente acabar reverberando essa falsa espiritualidade, tem essa questão de a gente ir, de novo, para aquele extremo do espiritual, que é o que a gente acha, não é o que existe, né? É o que a gente acredita ser, de tipo, ai, eu sou agora um ser iluminado, porque eu entendi tudo, e aí, agora eu sou fitness, eu sou vegana, eu sou isso, eu sou aquilo, não posso mais nada, eu não posso fazer nada, tudo que é da terra, que é da carta do tarô do diabo, eu quero longe de mim, porque isso não é luz, isso não é iluminado, porque agora isso, porque agora aquilo. A gente acreditar que, de novo, esse é um caminho único, é um caminho que tem a ver com o ser espiritual, e aí coloca muito em questão do que é ser espiritual. Que de fato é ser um ser espiritual, não é mesmo? E aí, demora um tempo pra gente entender que não é sobre demonizar nada da Terra, porque a gente tá aqui pra viver a Terra, entende? E conectar todos esses pensamentos é muito difícil num vídeo só, mas eu tô tentando, vamos lá, acompanha aqui comigo. A gente vai conseguir. Então, entender que ninguém é alecrim dourado aqui na Terra, entender que todos nós temos luz e sombra, que é sobre justamente isso, a gente tem que integrar isso, porém também é um evento canônico a gente subir lá na luz, acreditar e subir o ego junto, porque não tem separação, que a gente de alguma forma é melhor do que os outros, porque a gente entendeu uma coisa, a gente tá escolhendo uma coisa diferente, a gente tá fazendo diferente, e aí ao mesmo tempo demonizar todo o resto que faz parte das coisas da terra, da matéria. Isso a gente pode entrar, não tô falando só de, sei lá, gente, álcool, drogas, sexo e coisas do tipo, eu tô falando também sobre dinheiro, questões materiais. Até hoje tem muita gente que acredita que ser espiritual é demonizar o dinheiro. É odiar o dinheiro, é botar o dinheiro numa distância muito longa, porque ele é algo ruim, ele é algo da matéria, tipo, que nós estamos no mundo material, nós estamos no mundo físico. O que faz parte do físico também é espiritual. É uma lei hermética, né? Assim como está acima, está abaixo. Assim como está dentro, está fora. Na verdade, são dois lados da mesma moeda. Agora, como você encontra o equilíbrio disso? O que você faz como utilização desse recurso? Como você entende isso? Como você integra isso? É justamente o ponto do despertar. É o ponto do desenvolvimento. Entende? O erro tá a gente querer vomitar as nossas verdades e querer que o mundo se adeque a elas. O mundo se acomode, se encaixe. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque você sair de um lugar que você nunca se encaixou para depois criar uma outra caixa para você mesmo e para os outros, não vai ser espiritualidade nunca na sua vida.
Cuidado com aquelas questões de convicções, de certezas, de pontos de vistas fixos. Onde tem muito extremismo ou muito radicalismo, esconde um desequilíbrio. E aí tá muito longe, de fato, de ser o que é o espiritual. A espiritualidade, pra mim, tá muito na liberdade. Então, se tá aprisionando de um jeito mais bonitinho, continua sendo algo muito longe da liberdade. E logo, algo muito longe da espiritualidade. Até mesmo a questão, quando a gente fala de diferença de espiritualidade e religião, que eu sempre falo, é como se existissem várias garrafas d'água com marcas diferentes. As marcas são as religiões, mas o que realmente importa é o conteúdo daquelas garrafas, que é a água, que é a espiritualidade. Você não precisa ter uma marca específica para você consumir uma coisa que está em todos os lugares, que é a água, que é um elemento da natureza. Da mesma forma, a espiritualidade. Eu sou universalista, eu consumo de algumas religiões, principalmente a Umbanda e o Candomblé. Eu sou espiritualista, então também gosto de usufruir daquilo que me faz sentido em cada uma das religiões, mas no fundo eu continuo, e isso é pra mim, não precisa ser pra você, eu continuo em contato com o que pra mim significa a espiritualidade. Viver essa espiritualidade é mais sobre você vivenciar aquilo que faz sentido e você perceber isso que funciona pra você, e você faz aquilo que faz sentido pra você e que só vai funcionar pra você, vai fazer sentido pra você, não necessariamente pro outro. E não é o seu papel, não é a sua obrigação fazer ninguém entender sobre o seu ponto de vista ou viver a mesma coisa que você. E isso já está te fazendo alguém que está vivendo essa espiritualidade do que qualquer outra coisa. Eu não sou menos espiritual ou mais espiritual que você porque eu faço escolhas X, Y, Z. Porque eu bebo no fim de semana, ou porque vivo uma liberdade sexual, ou porque medito ou não medito. Pra mim, por exemplo, meditar não é sobre sentar e ficar lá com cristais, pedras. Esses dias eu postei um meme que eu vou tentar achar e colocar aqui pra vocês, que era... Esses dias, mentira, foi muito tempo, mas que eu amei, super... Teve uma repercussão que era justamente um evento canônico, né? Você no início da espiritualidade, aí tinha lá cristais, tinha, sei lá, medicinas da floresta, você meditando, você colocando o pé na grama, você isso, você aquilo, não fala o palavrão, não sei o que, não escuta o funk, sei lá, o que fizer, bota aí o que fizer sentido, que pra cada doida é uma loucura. E aí depois você realmente na verdadeira espiritualidade hoje era uma vida tipo, foda-se. Porque é mais ou menos por aí. Chega um momento que você entende que isso foram elementos que fizeram parte da sua jornada naquele momento, de acordo com o nível de consciência que você estava. Mas você vai vivendo, você vai descobrindo como viver a sua espiritualidade, o que é espiritualidade pra você, de uma outra maneira. É você vivenciando, sabe? Não é uma coisa que você vai aprender em livros. Os livros podem ajudar, podem direcionar. Eles são muito úteis. De verdade, são. Mas você vivenciar a sua caminhada evolutiva é vivendo. Você tá aqui para viver a experiência da Terra, uma experiência espiritual na Terra, que é tão espiritual quanto você. E você ser um ser espiritual é você ser você, é você ser. Você é um ser espiritual, você é um espírito, você é uma alma vivendo na Terra. Logo, você é um ser espiritual. Você não precisa fazer nada especificamente para se tornar espiritual, mas essa espiritualidade que a gente tá falando, que envolve uma evolução na prática, de um desenvolvimento espiritual, isso você tem vivendo. Isso que as pessoas não entendem. Então, a gente colocar isso é espiritual, isso te faz menos espiritual, isso te faz mais espiritual, é uma coisa do ego. É uma coisa que o ser humano inventa. É uma coisa racional, mental. Não é uma coisa da consciência expansiva, cósmica, espiritual do mundo. Eu acho que a gente olhar pra isso, pra essas cenas, para as cenas que estão circulando na internet sobre essa pessoa, não é sobre julgá-las ou subjugá-la. É sobre a gente olhar pra gente, a gente olhar ali, ver como reflexo, um espelho, de onde é que a gente também tá cometendo esse mesmo equívoco. Unir o ego à espiritualidade de uma maneira impositiva muitas vezes, ou desequilibrada muitas vezes, de uma maneira a querer subir a nossa voz sobre outras vozes e querer que as pessoas enxerguem o mundo como a gente está enxergando. Querer performar através da espiritualidade. A espiritualidade vai ser o que você fizer dela, o que fizer sentido pra você. E pode ser que pra você faça sentido, e eu acho que é justamente sobre isso, é você descobrir, ou meditar, ou tomar um banho de ervas, ou tirar um tarôzinho. Eu olhei pro meu tarô que ele tá bem aqueles cantinhos, mas eu tenho esses oráculos maravilhosos, né? Pode ser fazer uma terapia multidimensional. Pra mim, espiritualidade tem muito a ver com a terapia multidimensional. Eu sou terapeuta multidimensional e é meu carro-chefe nas terapias. Eu sei o quanto de milagre e transformação isso traz pra mim e pras pessoas. É maravilhoso. Pode ser tomar água, pode ser tomar um banho de mar, que é um puta bom. Pode ser colocar o pé na areia, na grama, pode ser tomar um banho de cachoeira. Pode ser que pra você faça sentido não falar palavrão. Pra mim não faz. Tá beleza, eu não sou menos espiritual por isso.